Olá, vamos falar sobre geometria analítica, que é um assunto assim que vem bastante nos vestibulares. O Enem tem colocado questões a respeito do assunto e é o nosso foco principal, né? Vamos trabalhar em geometria, vamos fazer uma questãozinha também sobre matriz, porque matriz, de acordo com não é muito exigida assim na sua parte teórica, mas ela sempre aparece com alguma questão envolvendo o aspecto prático da vida. Então, para que a gente consiga fazer isso, elaboramos aí umas questões e vamos então à primeira questão e o seu enunciado. Essa questão, ela está dividida em 3 perguntas, então o enunciado dela diz: na figura a seguir, estão representadas no plano cartesiano ortogonal 2 cidades A e B. Deseja-se construir uma estrada que será representada por uma reta, em que todos os pontos serão equidistantes dos pontos A e B. Então temos aí o gráfico, ali você observa o ponto A, onde é a cidade A, mais ali acima o ponto B, onde é a cidade B. Você pode notar pelo quadriculado que o ponto A está na abscissa número 1, ordenada 1, e o ponto B na abscissa número 9, ordenada 7. Então a primeira questão diz: considerando uma segunda estrada ligando as cidades A e B, o cruzamento das 2 estradas é no ponto, alternativa A 5,4, alternativa B 4,4, alternativa C 10,8, alternativa D 4,5 e alternativa E 3,4. Nessa questão aí você nota pelo enunciado que o que ele pede é a ligação entre as 2 cidades A e B e a ligação da estrada, ou seja, ele quer o ponto médio do segmento AB. Então vamos fazer esse cálculo nessa primeira questão, que é o ponto médio do segmento AB. Vamos à resolução. A estrada a ser construída, em que todos os pontos são equidistantes dos pontos A e B, é a mediatriz do segmento AB. O cruzamento dessa mediatriz com a reta que une os pontos A, 1 e 1, e o B, 9 e 7, é o ponto médio de AB. Então, seja M o ponto médio. Então, vamos ao cálculo dele. Aí nós representamos o desenho, veja só, unimos o ponto A e B, então essa é a estrada, a segunda estrada de A e B, a reta R, que você vê marcada ali, é a mediatriz do segmento AB, que é onde vai ser construída a tal estrada. E ali no cruzamento entre o segmento AB e a reta R, temos ali o ponto M. O cálculo do ponto M, você faria então assim, né? XM, a abscissa do ponto M, é igual XA mais XB sobre 2. Substituindo XA número 1, XB número 9, temos ali 1 mais 9 sobre 2, então a abscissa do ponto M é o número 5. Já a ordenada, YM, mesma forma da abscissa, né? É o YA mais YB sobre 2. Substituindo YA pelo número 1, YB pelo número 7, temos ali 1 mais 7 sobre 2, que dá a ordenada número 4. Portanto, o ponto M é o ponto abscissa número 5, ordenada número 4. Então você vê que abscissa 5, ordenada 4, a alternativa correta é a letra A dessa primeira questão. Agora, na questão número 2, nós vamos calcular a distância entre 2 pontos A e B. Essa é uma pergunta dentro da geometria analítica que é boa de ser feita, tanto no ponto médio, tanto na mediatriz e como agora também com a distância. Então vamos a essa questão número 2. A distância entre as cidades A e B, considerando que no plano cartesiano a unidade de comprimento é o quilômetro, é igual a alternativa A, 10 quilômetros, alternativa B, 100 quilômetros, alternativa C, 1 quilômetro, alternativa D, 1000 quilômetros e alternativa E, 5 quilômetros. Então, para resolver essa questão da distância de 2 pontos,
vamos utilizar a fórmula da distância de dois pontos. Vamos na resolução que lá a gente marcou a fórmula dessa distância. Então a distância entre os pontos A e B, ela é dada pela fórmula. Então eu representei D, a distância, ali coloquei abaixo o ponto A e B, e a fórmula é essa daí, né? Raiz quadrada, o ΔX, que é a diferença das abscissas, elevado ao quadrado, soma o ΔY, que é a diferença das ordenadas, ao quadrado. Aí substituindo os valores, então na segunda linha temos ali, distância de A e B de novo, igual, raiz quadrada, então o ΔX. A gente obedeceu aí a ordem entre o A e o B. Então nós fizemos ali, ó, o x do A, que é número 1, menos o x do B, que é número 9. Então ficou 1 menos 9 ao quadrado. Depois soma o ΔY, fizemos a mesma coisa. O y do A menos o y do B. Então 1 menos 7, tudo ao quadrado. Aí calculando na terceira linha, 1 menos 9 ficou menos 8 ao quadrado. 1 menos 7 ficou menos 6 ao quadrado. Calculamos menos 8 ao quadrado, 64. Menos 6 ao quadrado, 36. Então, ali na penúltima linha, temos ali distância de AB igual raiz quadrada de 64 mais 36, que daria 100. E essa raiz fica com a distância de AB igual a 10. Como ele tinha dito no enunciado que a unidade de medida era o quilômetro, e nós encontramos a distância AB igual a 10, então concluímos que a resposta seria aí de 10 quilômetros. E a alternativa, então, de novo, é a letra A. Na terceira questão, vamos fazer uma que é calcular a equação da mediatriz. E nessa equação da mediatriz, só para você ter uma ligeira ideia, né? A FUVEST mesmo já perguntou, acho que umas 8 vezes no mínimo, equação de mediatriz. Então vamos à terceira questão agora. A equação da reta que representa a estrada a ser construída é dada por alternativa A, 3x mais 4y menos 32 igual a 0. Alternativa B, 3x menos 4y menos 12 igual a 0. E alternativa C, 4x mais 3y menos 32 igual a 0. Aí a D, 4x mais 3y menos 12 igual a 0. E a letra E, 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Para que possamos resolver essa questão 3, vamos ter que retornar à questão 1, onde estava o ponto médio, que nós calculamos 5,4. Porque a mediatriz, por definição, é a reta perpendicular ao segmento que passa no seu ponto médio. Então, na resolução, nós marcamos lá direitinho isso aí. Vamos lá a resolução dela. A estrada a ser construída é, então, como a gente disse, ela mediatriz do segmento AB, que é perpendicular e passa pelo ponto médio do segmento. Então, o M, que a gente chama o coeficiente angular de M, e ali eu marquei, ó, M de AB, quer dizer, o coeficiente angular da reta que passa por AB, é a fórmula ΔY sobre ΔX. Aí, calculando o M do AB, e aqui eu fiz de novo, ó, seguindo a ordem. Coloquei o ΔY, Y do A menos Y do B, no numerador. Então, ficou 1 menos 7. E o ΔX, colocamos X do A menos X do B, que é 1 menos 9. A conta de cima do numerador é menos 6, a do denominador é menos 8, menos em cima, menos embaixo ficou mais, o 6 e o 8 simplificou por 2, então temos a conclusão. O coeficiente angular do AB é igual a 3 sobre 4. Agora, recordando uma coisa importante da geometria analítica. Quando você tem duas retas perpendiculares, os coeficientes angulares são inversos e opostos. Como o coeficiente angular do AB deu 3/4, o que acontece? O da reta perpendicular, que é a mediatriz, a reta R, nós chamamos de reta R, ela é o inverso e oposto de 3/4.
que seria menos 4/3. Então vamos a ele então na tela. Então o coeficiente angular da mediatriz, que foi chamado de reta R, é m da reta R igual menos 4/3, o inverso e oposto do 3/4. Aí o que fizemos agora? Aplicando a equação fundamental da reta, que é a equação y menos y0 igual o m, coeficiente angular da reta, multiplica x menos x0. Esta fórmula que você viu aí na última tela da resolução, y menos y0 igual mr vezes x menos x0, é a equação chamada fundamental da reta, que eu acho que é a melhor fórmula para a gente descobrir uma equação de reta. Então, na próxima tela agora, vamos substituir o x0 e y0 pelo ponto que a reta passa. E como a mediatriz passa no ponto médio, então esse ponto vai ser o nosso x0 e y0. Então, vamos à tela agora fazer a resolução desta equação fundamental. Vamos a ela. x0 e y0 é o ponto médio M54, que nós calculamos no primeiro exercício. Então, onde é o y0, colocamos o número 4, onde é o x0, colocamos o número 5, o m da reta R substituímos ali na frente do parênteses ali por menos 4/3, então você tem aquela primeira linha da equação fundamental, olha lá, y menos 4 igual, menos 4/3 multiplica x menos 5. Agora um processo aí de contas, né? O 3 eu passo multiplicando no y menos 4, o menos 4 eu multiplico no x menos 5, vamos fazer todas essas contas aí e chegamos na equação final, que é a equação 4x mais 3y menos o 32 igual a 0. E essa resposta, 4x mais 3y menos 32 igual a 0, é, no caso da questão, a alternativa de letra C. Essa, então, é a equação da mediatriz. Nessa questão próxima, número 4, nós vamos falar um pouquinho sobre matriz. Nessa questão número 4, vamos trabalhar agora com um pouquinho sobre produto de matriz. Na verdade, efetuar o produto, ver as condições do produto e trabalhando um pouquinho com a prática também em cima de produto de matriz, como eu disse. Vamos então ao enunciado da questão número 4. Uma indústria utiliza borracha, couro e tecido para fazer 3 modelos de sapatos. A matriz Q fornece a quantidade de cada componente na fabricação dos modelos de sapatos, enquanto a matriz C fornece o custo unitário, em reais, destes componentes. Então, temos aí os dados. Q é uma matriz onde você vê ali, na primeira coluna, a quantidade de borracha que vai no modelo número 1, são 2. Depois, a borracha que vai no modelo número 2, que são 1. Depois, a borracha no modelo número 3, que são 2. No couro, temos 1 couro no modelo 1, 2 no modelo 2 e 0 no modelo 3. O tecido, temos 1 tecido no modelo 1, 0 no modelo 2 e 2 no modelo 3. A matriz C, que é o custo em reais, tem ali, na primeira linha, R$10 é o custo da borracha, R$50 é o custo do couro e R$30 é o custo do tecido. E a pergunta é, a matriz V, que fornece o custo final em reais dos 3 modelos de sapatos, é dada por alternativa A, matriz V igual, primeira linha 110, segunda linha 120, terceira linha 80. Alternativa B, matriz V de novo, primeira linha 90, segunda linha 100, terceira linha 60. Alternativa C, V igual, primeira linha 80, segunda linha 110, terceira linha 80. Alternativa D,
Primeira linha 120, segunda linha 110, terceira linha 100. E a alternativa E, primeira linha 100, segunda linha 110 e a terceira linha 80. Então, como eu havia dito antes para você, para a gente fazer a solução dessa questão, nós vamos fazer o custo desse cálculo que ele pede, que ele chama de matriz V. E essa matriz V, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a quantidade do material, né, da borracha, do tecido, do couro, e multiplicar essas quantidades, cada uma, pelo seu custo. Então, por exemplo, pegar a quantidade da borracha, multiplicar pelo preço da borracha. Pegar a quantidade do couro, multiplicar pelo preço do couro. Pegar a quantidade do tecido, multiplicar pelo preço do tecido. E aí a soma total desses três produtos nos darão o custo final do modelo de sapato. Então vamos agora fazer a resolução, então, direitinho dessa questão. Vamos lá. O custo final de cada modelo de sapato, como eu te disse, é a soma dos produtos da quantidade de cada material pelo respectivo preço. Assim, a matriz V é a matriz Q multiplicado por C, multiplicado pelo custo unitário. E aí, fazendo agora a parte técnica da coisa, você vê lá, V é igual. Aí colocamos ali a primeira matriz Q. Então, repetimos ela do enunciado, 211, 120 e 202, vezes a matriz C, 10, 50 e 30. Aí o produto, lembra do produto de matriz, como é que a gente fazia lá? Pega a primeira linha da primeira matriz e cada número da primeira linha é multiplicado por cada número da coluna da segunda matriz. Então, ali detalhadamente a gente fez, olha lá, 2 multiplica pelo 10, mais o 1 multiplica pelo 50, mais o 1 multiplica pelo 30, formando a primeira linha do V. E agora, na segunda linha de V, multiplicamos a segunda linha da primeira matriz Q pelos 3 da coluna do C. Então, de novo, olha lá. 1 multiplica pelo 10, mais 2 multiplica pelo 50, mais o 0 multiplica pelo 30, formando o custo da segunda linha do modelo 2. Na terceira linha, mesma coisa. Pegamos a terceira linha da primeira matriz, multiplicamos pela única coluna da segunda. Então, de novo, olha lá. 2 multiplica pelo 10, mais 0 multiplica pelo 50, mais 2 multiplica pelo 30. Então, fazendo aqueles produtos em primeiro lugar e posteriormente as somas, nós teremos os preços de cada um dos modelos. Então, na primeira linha, o total calculado 100 é o preço do modelo 1, 110 na segunda linha é o preço do modelo 2 e 80 é o preço do modelo 3. Então, você vê como a matriz V deu 100, 110 e 80, concluímos que a resposta correta da alternativa é a letra E. Nessa próxima questão, a número 5, vamos voltar novamente à geometria analítica, só que é uma geometria analítica que foi utilizada numa questão envolvendo um pouquinho até da física, porque nós vamos usar a nossa velha forma, que é a velocidade, é ΔS sobre ΔT. Que eu acho que quando um problema envolve velocidade, essa fórmula, né, desde que a velocidade, lógico, se mantenha constante, aquelas histórias da física, essa fórmula é muito boa de ser usada mesmo. Então, vamos a essa questão número 5 da prova de Londrina de novo. Um indivíduo em Londrina telefona para um amigo em São Paulo, utilizando um celular. Considere que entre Londrina e São Paulo há antenas retransmissoras nas posições indicadas por pequenos círculos na figura a seguir. Então você observa aí a figura, temos ali um caminho descrito pelas ondas de celular, um cinza mais escuro, outro cinza mais claro.
Dê uma observada nesse gráfico antes de vermos a pergunta. Você vê só, cada comprimento horizontal ali no gráfico mede 40 quilômetros. Cada comprimento vertical nesse gráfico mede 30 quilômetros. Se é 40 na horizontal, 30 na vertical, as diagonais ali, as diagonaizinhas ali, elas medem 50, né? O grande teorema do Pitágoras, olha lá. Então, o celular fez um caminho escuro que foi até São Paulo e o outro caminho mais claro até São Paulo. Então, vamos à pergunta da questão. Dois sinais que percorrem os diferentes caminhos, o cinza claro e o cinza escuro, indicado pelas setas, chegarão ao celular receptor em São Paulo, defasados no tempo. Sabendo que a velocidade de propagação do sinal é da ordem da velocidade da luz, ou seja, v igual 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, a defasagem dos dois sinais é, então, alternativa A, 8/30 vezes 10 a menos 5 segundos. Alternativa B, 2/3 vezes 10 a menos 5 segundos. Alternativa C, 8/30 vezes 10 a menos 3 segundos. Alternativa D, 2/3 vezes 10 a menos 3 segundos. E alternativa E, 32/30 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, como a gente vai calcular essa defasagem de tempo? Porque defasagem de tempo, o que seria? É a diferença entre o tempo de uma propagação e da outra propagação. Essa defasagem, então, nós vamos utilizar, como eu disse anteriormente, a fórmula da velocidade. Velocidade igual ΔS sobre ΔT. No gráfico dado, você vai calcular o ΔS. Então, ali, para você fazer aquele cálculo do ΔS, você vai ter que fazer duas vezes, uma no cinza escuro, outra no cinza claro. E você vai somar, por exemplo, quantas setinhas horizontais tem? Multiplica por 40 quilômetros cada uma. Quantas verticais tem? Multiplica por 30 quilômetros cada uma. E as de diagonal? Quantas de diagonal tem? Multiplica por 50. Soma e você teria, então, o ΔS. Então, vamos fazer essa resolução colocando já os valores do ΔS para as duas propagações. Vamos, então, à resolução. Observando pelo gráfico que o trajeto percorrido pelos sinais foi, então veja lá, cinza claro. Então, você calculando todo o comprimento do cinza claro, você vai ter 500 quilômetros no total. Cinza escuro, calculando todo o comprimento do cinza escuro, você vai ter 700 quilômetros no total. E aí, usando a nossa formulinha da velocidade, olha lá, sabendo que a velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, aí o que nós fizemos? Isolamos o ΔT, ó, passamos ele multiplicando na velocidade e a velocidade dividindo. Aí ficou ΔT igual ΔS sobre V. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, para o cinza claro primeiro, olha lá, ΔT vale 500, que é o ΔS total do cinza claro, dividido pela velocidade da propagação, que é 3 vezes 10 à quinta. O 500 nós desmembramos, fizemos 5 vezes 10 ao quadrado e mantivemos o denominador, né? 3 vezes 10 à quinta. Os 5/3 deixamos assim mesmo. E aí, ó, base 10, subtrai os dois expoentes, então ficou 10 elevado a menos 3. Para o cinza escuro, a mesma conta. Aí o ΔT é igual, o ΔS ali em cima, os 700, a velocidade de propagação embaixo, 3 vezes 10 à quinta. Aí os 700 a gente decompôs de novo em 7 vezes 10 ao quadrado. Dividimos por 3 vezes 10 à quinta. Mantivemos ali os 7/3 e aí de novo, ó, base igual, 10 e 10, subtraímos o expoente. E ficou de novo 10 elevado a menos 3. Para calcular, então, a defasagem entre os sinais, seria a diferença dos dois tempos. Então, pegamos o tempo maior e subtraímos o tempo menor. O tempo maior, 7/3 vezes 10 a menos 3, menos o tempo menor, 5/3, 10 a menos 3. Como 10 a menos 3 está igual,
Então, basta subtrair os 7 terços menos os 5 terços, que dá, então, 2 terços, e o 10 a menos 3 é mantido, né? Então, ficou como resposta 2 terços de 10 elevado a menos 3. Então, você vê nessa questão que a defasagem de tempo calculada entre as duas propagações do telefone celular é a alternativa correta, letra D, 2 terços vezes 10 a menos 3. Nessa última questão de número 6, nós pegamos aí um probleminha meio aritmético, envolvendo números, e vamos aproveitar até para lembrar como é que eu faço para escrever um número. Por exemplo, você vai escrever o número 37, então você escreve esse número 37 assim, 37 igual 3 vezes 10 mais 7. Você vai escrever o número, por exemplo, 245, você escreve 2 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Então, em cima desse raciocínio, nós vamos à questão de número 6. Vamos então na tela o enunciado dela. Uma placa de carro possui 4 algarismos. Sabe-se que a soma dos 4 algarismos é 15, que o algarismo das unidades é 7, que o quociente entre a soma dos algarismos da dezena e da unidade e o número formado pelos algarismos de milhar e centena nesta ordem é 1. Entre os números a seguir, qual é a placa do carro? Então, alternativa a placa numérica, né, do carro é 2157. Alternativa B, 3237. Alternativa C, 1347. Alternativa D, 2517. E alternativa E, 1257. Então, para fazer essa resolução, nós vamos considerar um número de 4 algarismos, e nessa consideração eu vou chamar os algarismos de A, B, C. O último seria D, né? Mas como ele falou no enunciado que a unidade é o 7, então já vai entrar o 7 direto. Então vamos na tela a resolução dele. Do enunciado, então, consideramos o número ali, ó, ABC7. Então, ali no ABC7 é o número total. Então, o número C é a dezena, o número B é a centena e o A é a unidade do milhar. Então, pelo enunciado ainda, a gente, conforme vai lendo lá, podemos escrever essa primeira equação aí, ó, que o A mais B mais C mais o 7, porque ele falou que a soma dos algarismos é 15. Então, a soma dos 4 igual a 15. Como o 7 já é um número, jogamos ao segundo membro e ficamos com A mais B mais C igual a 8, né, que é o 15 menos 7. Daí, então, isolamos o C e ficamos C igual 8 menos A menos B. Da segunda frase do enunciado, a gente tem aquela conta ali, olha, veja só, que ele falou que o algarismo da dezena adicionado ao algarismo da unidade. E ele falou quociente, quer dizer que dividido pelo número formado pela milhar e pela centena. Então, esse número da milhar e da centena é o número AB, que a gente já decompôs ali, ó, 10A, porque o A é dezena, mais B, igual a 1, que ele falou que o quociente era 1. Aí, passando aquele denominador para o segundo membro, multiplicando, temos ali, ó, C mais 7 igual 10A mais B. Nessa próxima passagem, você vê que eu substituí o C pela igualdade da primeira linha, o 8 menos A menos B, olha lá. Então, 8 menos A menos B no lugar do C, mais o 7 igual, continua o 10A mais B. Aí o que fizemos agora? Juntamos os A's, ficou 11A, juntamos os B's, ficou 2B, e o 8 mais 7 somou de novo, dando 15 outra vez. Aí o que a gente fez agora? Nós isolamos o A. Então, isolando o A ali, ficou 15 menos 2B sobre 11. Nessa igualdade, 15 menos 2B sobre 11, você pode ver, como A, B, C, os três números só podem ser números que variam no conjunto dos naturais de 0 até 9, você pode observar que a única possibilidade dessa igualdade ser correta é quando B é igual a 2. Porque aí, se o B for igual a 2,
vai ter lá 2 vezes 2, 4, 15 menos 4, 11, 11 sobre 11, daí o A é 1. Colocando o 2 e 1 na primeira igualdade lá em cima do C, você tira o C igual a 5. Então, conclusão, os valores são B igual a 2, que sai em primeiro lugar, o A igual a 1 e o C igual a 5. Então, o número da placa é o número 1257. 1257. Daí, então, a alternativa correta fica sendo a letra E. Então, aí você viu como é que a gente faz, né, a mexida dos números. Como eu te disse no início, né, o número 37 você faz 3 vezes 10 mais 7. O número AB você faz 10 vezes A mais B. Uma lembrança boa, né, sobre números que pode ocorrer no exame do Enem. Então, era isso que a gente queria mostrar para você. Então, tenham boas provas e até uma próxima vez.